Pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Continuamos a nossa saga, a série Humanos, né? A Guerra das Raças. Sim, porque nós estamos em uma guerra, pessoal. Uma guerra interior e uma guerra exterior. Né? Não chega a ser uma guerra cósmica, porque entender isso como se os deuses superiores estivessem combatendo entre eles não é verdadeiro. Existem, sim, seres pseudo-deuses, né? Seres supra-humanos que se fizeram passar por deuses, cujo nome é Anunnaki para os sumérios, cujo é Elohim para os mesopotâmicos, cujo os gregos chamavam de Theoi, cujo alguns vão chamar ele de Devas, os gnósticos chamavam de arcontes. Tá? Esses seres são os mesmos seres. Né? Então, a questão é que esses seres, liderados pelo demiurgo, chamado Jeová, Javé, Alá, Brahma, tá? Samael, Saklas, tá? Samael, Saklas, Neblo, tem vários nomes, Satanás, Lúcifer, enfim. Esses são os epitetos desse demiurgo. Ok? Bem, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, né? Comente, compartilhe, deixe seu like. E se você quiser ser um parceirão desse canal, ô Robson, quero ser parceiro aí, te ajudar. Tá? Aí você pode fazer a sua doação através do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Poxa, Robson, tá precisando de caneta para escrever no quadro? Manda aí, mano, para mim. É só comentar aí, dizer assim, Robson, me dá o teu contato aí que eu vou mandar para ti umas canetas top de linha. Comprada em Mande em China, ou Manta em Taiwan. Tá certo? Vai lá, mano. Compra lá para nós. Bem, esse é o segundo vídeo do dia. Só vou postar vídeo agora lá pro lado da noite, tá ok, pessoal? Depois eu vou almoçar, vou descansar, que também o coroa aqui já tá, né, você já tá na luta aí. Tá. Aí, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente tira Jesus da equação dessa guerra que está acontecendo, ok? Você vai entender isso aí, tá? Ainda que você fique assustado, eu prefiro lhe assustar agora. Então, se você pegar Jesus, e eu prefiro chamar ele de Yeshua, tá? Ora, se os Anunnaki, ok? São os mesmos Elohim, são os mesmos Theoi, são os mesmos arcontes. Olha aqui, ó, arcontes. Eu vou até parar aqui, tá bom? Então, quem era Jesus? Da onde Jesus
seria, tá? Jesus seria um Anunnaki? Tá? Primeiro você tem que se perguntar o seguinte: Jesus era humano? Tá? Jesus era humano? Isso é uma pergunta básica, porque senão não fará sentido. Tá? Se você disser que Jesus era humano, você não está errado. Porque se você qualificar Jesus como alguém, diremos assim, ele era um Deus. Aí complica, né? Porque você vai dizer, bem, um Deus, Robson, consegue fazer as coisas. Agora, um humano é complicado. Então, fica em desigual, né? Então, Jesus era humano. No entanto, Jesus tinha dentro de si um ser que se chamava Cristo, que também recebia o nome de Logos, que também recebia o nome de autogênero. Ok? Que também era chamado de filho. Ok? Então, particularmente, Jesus, o Cristo, isso são emanações. Tá? E Jesus é uma emanação. Jesus era humano, sim, pessoal. Mas Jesus não chegou na Terra de forma natural como nós chegamos. Jesus chegou na Terra por um sistema, tá? Ele chegou na Terra através de um sistema, tá? Que nós diríamos assim, genético. E você vai entender isso porque é o seguinte: os Anunnaki, esse grupo de seres aqui, eles não eram uniformes, tá? Eu vou botar aqui, ó, eles não tinham unidade entre eles. Isto significa dizer que esse grupo de seres aqui, gente, eles viviam em conflito entre eles mesmos. Existia uma guerra entre eles mesmos. Tanto que aqui, a guerra era entre, tá, o Enki e o Enlil. Tá? Certo? Então você vai perceber que esses seres, apesar de receberem nomes diferentes em cada cultura ou em cada estado, eles são os mesmos seres. Ok? E a gente poderia aqui enumerar números sem fim. Tá? A natureza deles, e isso aqui que tem que importante perceber, que isso aqui se diz a natureza deles, tá? A respeito da natureza deles, eles são arcontes. Tá? E os nomes, isso aqui equivale a nomes. Tá? Nomes no sentido de... não de nomes oficiais, mas... tá?
Agora, existe uma coisa que vocês também precisam entender. Todo Anunnaki é basicamente mal. Vocês vão entender que esses seres aqui, eles são todos seres, tá? Não sei se vai dar para ver aqui, vou fazer aqui, mas eles são todos seres de cunho psíquico, ok? Portanto, eles têm corpos, têm alma, mas não têm espírito. Então nós podemos chamar esses seres aqui de supra-humanos. Por quê? Por que supra-humanos, Robson? Porque nós somos de origem deles. Ok? Então eles, de uma certa forma, se nos criaram, e é isso que a história conta, tanto a tabuleta da Suméria, quanto a Bíblia, quanto os gnósticos falam a mesma história, com linguagem diferente, mas a mesma história. Então é fácil você ligar que esses seres são os mesmos. Claro, tem muita história aí que tem pleiadiano, dragoniano, não sei o que ano, viviano, mas a natureza desses seres são arcônticos. Porque arconte, pessoal, não é uma raça de seres. É a natureza deles. Então você pode ter um ser humano arcôntico. Você está me entendendo? Você pode ter um Anunnaki arcôntico e um Anunnaki que não seja arcôntico. Então, está claro para nós que existem dois grupos de seres, os arcontes e os aeões. Tá? Então, são seres que têm... Só existem duas naturezas no universo. Ou três. Vamos lá. A natureza eônica, a natureza arcôntica e a natureza humana. Você está entendendo a coisa aí como é? Robson. Robson, esclarece. Pô, Robson, não complica, Robson. Então, tá. Vamos lá. Existe a natureza, eu vou botar só NT para você entender. Tá? Eônica. A eônica, tá? É a eônica. Que seria o quê? A natureza que a gente chama, eu vou usar esse termo, eu não gosto, espiritual. Ok? A natureza arcôntica. Seria a natureza psíquica. E a natureza humana. Que seria a natureza material, corporal. Vou botar corporal para entendimento melhor, mas quer dizer material, tá? Ou físico, ou biológico. E eu já expliquei isso várias vezes. Então, isso aqui nós estamos falando de naturezas. Tá? Naturezas. Ok? Já está ali. Então, nós estamos falando de natureza. Por exemplo, anjo não é uma natureza, é uma tarefa. Ângelo quer dizer, angelos quer dizer o núncio, o mensageiro. Só isso. Não é nome de uma natureza, de um ser. Ok? Então existe a natureza espiritual, a natureza psíquica e a natureza corporal. Então, a natureza física, né? Então nós temos aqui, por que os arcontes, tá? A natureza arcôntica é uma natureza psíquica, porque apesar deles terem
corpo. Eles têm corpo, pessoal. Mas o corpo deles é controlado pelo psiquismo. Por isso que existem os humanos que acabam se tornando arcônticos. Tá? A natureza eônica é a natureza espiritual. Então, o ser humano ele tem tanto a natureza arcôntica quanto a natureza espiritual. Então, ele pode decidir o que ele quer ser. Porque ele é a protossíntese. Tá? Esse é o grande mistério da humanidade, que ele é a síntese dessas duas naturezas. Agora, esses seres aqui não têm a natureza humana. Mas estes seres aqui têm uma natureza humana, no sentido de que eles possuem biologicamente um corpo, se não parecido, se não semelhante, se não igual, mas semelhante. Tá? E por que nós não podemos tirar Jesus da equação? Porque se você tirar Jesus da equação, e eu particularmente tenho uma visão. Por quê? Porque quando você começa a ver essas emanações aqui, e Cristo é uma emanação, Jesus, mesmo humano, ele é uma emanação o quê? Só que Jesus não tinha esta natureza bem aqui, ó. Ele tinha todas as naturezas, mas ele não podia ser um arconte. Então ele tinha natureza espiritual, psíquica e humana. Ele tinha esses três corpos aqui. Ok? Ele tinha esses três corpos. Mas Jesus, ao nascer na Terra, ele tinha que fazer uma escolha. E aí é por isso que houve a tentação no deserto. Porque Jesus se despojou daquela natureza divina. Porque, vejam, seria muito fácil ele chegar aqui na Terra descendo de uma nave e dizendo assim, bem, eu sou Deus, né? Vou ser Deus, vou me passar por Deus, vou ser adorado por sinal como Deus, aí eu vou chegar aqui, não, ele quis fazer um processo de nascimento, ele quis assumir uma natureza humana, porque senão ficava muito fácil. Aí o que é que acontece? Ficava fácil demais para ele, e aí o pessoal ia questionar, pô, Robson, Jesus é Deus, né, cara? Tu comparar nós com Jesus é uma sacanagem muito grande. É por isso que ele não quis, ele se desproveu da natureza divina para poder chegar aqui na Terra e poder falar com as pessoas e dizer, olha, é possível fazê-lo. Porque senão ficaria muito difícil, porque aí se você colocar você em comparação a ele, você vai dizer assim, bem, mas Jesus é Deus. Né? Se bem que Jesus nunca insinuou que ele era Deus. Ele particularmente nunca disse que era Deus. Tá? Mas se você for na carta aos Filipenses, tá? Olha só o que diz sobre Jesus. Preste atenção. É Paulo falando. Tá? Apesar dele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus. Não considerou ser igual a Deus. Não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo. Quer dizer, kenoma. Ele desceu ao kenoma. Tá? Ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu nome acima de todo nome, para que o nome de Exu
todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Exu é Messias. O Messias é Adonai, para a glória de El, ou de Elohim, o Pai. Adonai queria dizer Senhor, mas eles pegaram esse Adonai e colocaram no Yod He Vav He, tá? Então, quando eles chegavam no tetagrama, eles substituíam pela palavra Adonai. No grego é Kyrios. Então Jesus era um theoi na língua grega. Era um Adonai. Adonai, que quer dizer Senhor, está ligado, segundo alguns estudiosos, à figura do Enki. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui. Porque você pode perguntar assim, tu está querendo dizer então que Jesus tem uma ligação com Enki? Pessoal, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Tá? Então, assim como nós somos dotados de escolha, todos os seres do universo são dotados de escolha, pessoal. Tá? Agora, existem seres no universo que eles são puramente seres mecânicos, sintéticos, clones. Eles não têm, é como uma inteligência artificial. Eles não têm escolha, eles têm que fazer aquilo para o qual eles são programados a fazer. Tá? Isso é importante a gente entender, para que a gente não pense que foi tudo muito fácil para Jesus, porque ele era Deus. Então, primeiro que ele nunca disse que ele era Deus. Convenhamos. Quem vai dizer que ele é Deus é a igreja, baseado em textos do apóstolo Paulo e tal. Aí vão dizer que Jesus tinha eles vão chamar de união hipostática. O que é a união hipostática, gente? É a união da divindade com a humanidade. Então Jesus tinha nele mesmo, tá? Ele, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humano. A igreja usou um termo, tá? Hipostática, tá? União hipostática, porque havia naquela época muita discussão a respeito de Jesus. Se você não sabe, Jesus foi polêmica desde o início. Então, alguns diziam que Jesus não tinha corpo físico, outros diziam que Jesus só se transformou em Cristo no dia do batismo, outros diziam que, enfim, surgiu N teorias. Jesus foi chamado de profeta, tá? Foi chamado de uma espécie de curador, né? Um terapeuta, porque a palavra grega terapeuta quer dizer médico, uma espécie de médico. Então Jesus recebeu vários títulos. Dentre eles, o apóstolo Paulo resolveu colocar nele Kyrios, em grego, e Adonai, em hebraico, que quer dizer Senhor. Mas que esse Adonai, os hebreus, os judeus usavam para aplicar ao Yod He Vav He, ao Jeová, ao Javé, ao Demiurgo. É por isso que criou confusão na cabeça das pessoas de acharem que Jesus era a encarnação de Jeová. Ainda tem uns doidos falando isso por aí. E dizem que são gnósticos. Que Jesus era a encarnação. Não.
ele não era encarnação de Jeová, mas era filho de Jeová. Também não. Não, ele não era filho de Jeová. Se ele fosse filho de Jeová, isso é uma das coisas que eu discordo do cidadão que eu comentei, que eu falei sobre ele, né? Admiro ele muito, os livros dele são excelentes, mas algumas vezes são devagações que, não, mas são baseados nos meus estudos. Tá, tudo bem, então precisa ter cuidado, porque às vezes a gente quer juntar uma coisa com a outra e acaba saindo pior do que o soneto. Então, primeiro, a discordância, Jesus não era a Sofia. O Cristo não é a Sofia. Esqueçam isso. A outra coisa, Jesus não era um avatar, porque um avatar é uma espécie de boneco de ventríloco de um Deus. Tá? Outra coisa, dizer que Jesus era filho de Jeová é uma mentira muito grande. Baseado em quê? Nos evangelhos, só siga os canônicos, porque nos evangelhos gnósticos não diz nada disso não, queridão. Tá? Então é importante a gente entender, porque ele, sendo de natureza divina, não quis tomar isso à força, ou fazer disso uma usurpação. Antes, esvaziou-se a si mesmo, quer dizer, ele desce às regiões do Quenoma. Quenoma quer dizer o vazio, o nada. Né? Então, você precisa entender bastante isso, porque senão fica parecendo que nós estamos falando de comparar eu com Jesus, poxa, não vou comparar. Eu não sou igual a Jesus. Bem, de não ser, não somos. Tá? Mas, pelo menos, ele tentou ser igual a nós. Se você não quiser ser igual a ele, isso é um problema de escolha de cada um. Mas que ele se esforçou para ser igual a nós, sim. Né? Ele se esforçou para ser igual a nós. Tá? Então, existem algumas coisas, pessoal, que às vezes é preciso a gente sempre dar uma olhadinha. Eu estou olhando aqui se eu vejo um livro, pessoal, porque... Tá? Porque assim, vamos lá. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu arrumo as coisas e depois eu desarrumo tudinho, sabe? Sabe como é, né? Olha, tem um livro excelente que é do Rodrigo Alvarez, aquele repórter, né? E ele fala sobre Jesus, o homem mais amado da história. Pessoal, o Rodrigo Alvarez, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso. O Rodrigo Alvarez, ele foi durante muito tempo lá em Israel, ele era repórter lá. Então ele fez muita pesquisa a respeito dessa figura. Então ele fala muitas coisas aqui, né? Dentre delas as tentações, né? Ele diz o seguinte aqui, ó. Imaginemos seu corpo magro sentado ele está fazendo na entrada de uma caverna, esperando pacientemente, meditando em silêncio. Ficou dias e dias ali, sem comer, só pensando. Até uma hora, o desgraçado acabou chegando, com a arrogância que espera de um demônio, de um shedim. Porque demônio, para os hebreus, era shedim. Um shed. Shedim é plural. Um shed chega. Quem é esse shed? Demiurgo. Vai chegar com ele e vai dizer assim, ó, desejando seduzir Jesus justamente quando ele está mais fraco, quase morrendo de fome.
Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E o diabo lhe diz, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Terá sido assim a primeira recusa a Jesus. Jesus respondeu para ele citando o tal bendito texto da Bíblia. Mas o diabo, vocês sabem quem é, não desiste fácil, ainda assim, pede Jesus levar até o alto de uma montanha para lhe oferecer todo o poder e glória existente ao mundo. Então, primeiro, ele tenta Jesus pelo prazer, comida. Segundo, ele vai tentar Jesus pelo poder. Tá? E a outra tentação que ele vai fazer, tá? Colocou Jesus diante do pão, coma, faça, realize seu prazer. Leva a alta montanha e diz, eu te dou poder, porque tudo isso aqui é meu. Ele faz questão de dizer isso a Jesus. Quem? O demiurgo. Tudo isso aqui é meu. Se tu te prostrar diante de mim e me adorar. Tá? Ok? Nesse caso é ter, não é poder. Tudo eu te darei, tá? Se te prostrar diante de mim, porque esses reinos tudo me pertence. Então aqui, o pão é o prazer, os reinos é o ter, e quando ele leva ao pináculo do templo, ele diz, lança-te daqui abaixo, porque os anjos vão te segurar. Então, ele está dizendo, mostra o teu poder. Então, ele tentou Jesus nas três coisas que são o ponto fraco de todo ser humano. Está aqui nesse livro. Tá? Não vou entrar em detalhes. Quando você pega esse livro do Mark W. Baker, muito famoso, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tá? Porque você pode fazer uma leitura de Jesus do jeito que você quiser. E aqui é um trecho no livro dele que ele diz assim, por que as pessoas não conseguem mudar? Aí olha o que ele vai citar um texto de Lucas. Lucas 16:15, onde ele diz assim, sois aqueles que vos justificais. Arão só se interessou pela terapia depois de se divorciar. Sua ex-mulher insistiria durante anos para que ele fosse se tratar, mas só depois que ela foi embora ele decidiu. Arão, ele está contando uma história, então ele está querendo narrar para a gente que por que as pessoas não mudam? Porque elas têm sempre uma justificativa. Está aqui nesse livro. Sempre as pessoas estão arrumando uma justificativa, uma desculpa, para procrastinar a mudança. Você não entende? É tipo assim, bem, essas coisas que tu está falando é muito bonito, mas não dá para fazer porque eu sou humano, Jesus não. Jesus era Deus, tá vendo? Justificativa. Não, as coisas que tu está falando é até bonito, até concordo contigo, mas rapaz, sabe, olha, A, E, I, O, U. Então muita gente não faz mudança por quê? Porque prefere procrastinar, arrumar desculpa na costa dos outros. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é não sei de quem, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, sociedade, religião, pá. Não, a culpa é sua. Assuma. Pare de se justificar e diga assim, eu
não estou querendo fazer mudança nenhuma na minha vida. Estou querendo continuar desse mesmo jeitinho que eu sou. Então pronto. Não tome conhecimento do gnosticismo, porque o gnosticismo exige mudança da pessoa. Depois tem um outro livro do Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Tá? Aí, no capítulo 2, eu vou pegar aqui o capítulo 2, Nascimento, o planeta visitado. Então tá. E aí, ele vai dizer, eu vou pegar só uns textinhos aqui, só para dar né? Hoje, quando leio as narrativas do nascimento de Jesus, tremo de pensar que o destino do mundo repousou sobre a reação de 2 camponeses jovens. Quantas vezes Maria relembrou as palavras do tal anjo, né? Que quando sentia o Filho de Deus chutar contra as paredes do seu útero. Quantas vezes José examinou o encontro com o anjo apenas um sonho? E quanto suportava a grande vergonha de viver entre os habitantes da vila que podiam ver claramente a mudança na aparência da sua noiva? Né? Então, como ele é cristão, evidentemente que ele vai falar aqui do Jeová, né? Do Deus do Antigo Testamento. Esse é o grande problema, esse pessoal. Porque se eles escrevessem coisas baseadas no Novo Testamento e olhassem para os documentos apócrifos e gnósticos, os escritos gnósticos, os evangelhos gnósticos, eles talvez tivessem uma imagem mais clara de Jesus. Porque essa imagem dos 4 evangelhos é muito, diremos assim, é muito frágil, é muito... A gente percebe que há manipulação nítida de textos para encaixar Jesus dentro do judaísmo, encaixar Jesus como filho de Davi, encaixar Jesus dentro da dinastia davídica e não da dinastia salomônica. Né? Inclusive, você sabe que quando você olha para a bandeira de Israel, a bandeira de Israel, o símbolo é a estrela de Salomão, e não a estrela de Davi. A estrela de Davi é 5 pontas, a estrela do Salomão é de 6. Tem alguma coisa de errado nisso, né? A gente percebe. Salomão foi filho de quem? De Davi, né? Davi tentou construir o templo por Jeová. Sabe o que Jeová disse? Não, tu não vai construir o templo não, quem vai construir vai ser o Salomão. Por quê? Porque depois vai se constituir, vai se ter uma história de que ele usou seres não humanos para construir o templo. Assim como as pirâmides foram construídas por seres não humanos, que eles chamam hoje na Goétia de daimons, demônios. Só que os daimones gregos não tem nada a ver com demônio como é entendido aqui. São seres do mundo extrafísico, são seres supra-humanos, tá? Assim como os devas, como os gênios, djinns. Né? Então, quando nós... deixa eu ver aqui uma coisa. Então, quando você... Eu pensei que eu estava aqui com um outro livro sobre Jesus. Mas o mais importante, né, nós já vimos aqui. Isso aqui também eu não vou mexer agora. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, veja, seria muito fácil alguém vir e dizer assim, tal, olha, mas Jesus era o Cristo. Não, Jesus era humano, querido. A diferença é que Jesus optou
preste bem atenção, para que a sua natureza divina dirigisse a sua vida. Ele fez com que as 12 fitas do DNA dele se movessem, que é o que nós estamos vendo. Por que os seres, o Demiurgo, os arcontes, estão comandando o sistema e impedindo que você desperte, que você se torne semelhante a Jesus? Porque o primeiro processo para alguém alcançar uma mudança alquímica na vida é esvaziar-se. E muita gente não quer fazer esvaziamento. Tá? Porque para você encher um copo de alguma coisa, o copo está vazio, senão do contrário você vai colocar, mas vai transbordar. Tá? Então, nós estamos sendo chamados a fazer um processo de entrar dentro do quenoma. Porque senão o pleroma não acontece. O pleroma, a plenitude, só acontece quando existe um quenoma, um vazio. Ok? Então todo mundo que está passando por um processo de despertar geralmente entra em crise. Tem uma crise, pode demorar, pode não demorar nada, é uma espécie de crise existencial, a pessoa começa a achar que está meio loucão, meio, né, e tal, porra, não sei o que é, eu acho que... Mas isso tende a se estabilizar, porque você também precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Porque você não pode sair chutando lata, jogando tudo pro alto. Ah, eu mudei, minha família não quer mudar, também eu vou sair de casa. Não é assim que funciona não, filho. Tem que ser prudente e cuidadoso. Então, voltando aqui ao texto que a gente está lendo, o Mering diz o seguinte, ele era um escritor húngaro. Se um homem for profundamente transformado, a sua obra nunca morrerá. Ele terá aberto um buraco que nunca mais será fechado. Embora os outros não percebam, ele terá rasgado a rede que mantém a humanidade prisioneira. Ok? Então, toda vez que você desperta, você ajuda a humanidade a despertar. Por quê? Porque eu não sei se eu falei para vocês que a Terra é um organismo vivo, a Gaia, né? Ela emite uma frequência chamada frequência Schumann, que vai de 7,85 até 8 Hz. Essa frequência é muito discutida, né? Porque quando Einstein surgiu com a ideia na teoria da relatividade, né, isso ficou meio que entrando em choque. Tá? Então, como a Terra tem um campo eletromagnético, que é uma torus, okay, que nós também temos, o que é que acontece? As frequências dos seres vivos da Terra fazem com que a ionosfera da Terra emita essa frequência. Tá? Emita essa vibração, essa frequência vibracional. E não é só a Terra que faz isso, que emite frequência. Nós também emitimos frequência. Tá? Então, a chamada frequência Schumann, ela chegou um momento, inclusive, que ela foi a níveis tão baixos que muitas pessoas sentiram muita coisa. Por que que vai acontecer uma mudança na Terra que eles estão tentando fazer a gente ficar aí distraído para não perceber?
Mas vai haver uma mudança no campo eletromagnético da Terra, tá? Porque a mudança de eixo, isso já vem acontecendo há tempo, e toda mudança é geralmente entendida como uma mudança de era. Então, na verdade, em 2012 começou a mudança. O problema da pessoa é que pensaram que ia acabar o mundo, porque os incas fizeram um calendário, mas o calendário deles não tem nada a ver com acabar o mundo. Eles estão falando das transformações que a Terra vai sofrendo. Tá? Então, exatamente, desde 2012 isso vem ocorrendo. Essa mudança do campo eletromagnético e também do eixo da Terra. O eixo da Terra não é mais no Polo Norte. Ele vai se mover, ele vai sair do Polo Norte. Então, claro, é evidente que nós estamos falando de uma Terra globular, esférica, rodando. Essa é a ideia, tá? Mas eu não vou discutir cosmologia aqui. Eu não penso assim. Eu penso muito diferente. Eu acho que não é a Terra, não gira coisíssima nenhuma, tá? Eu sou da teoria ptolomaica e aristotélica. A Terra é o centro, é estática e tudo. O que gira é esse campo ao redor dela, tá? É as esferas, tá? Então, como elas vão mudar o padrão do giro, isso afetará profundamente o nosso corpo. E aqui está por isso nós somos parte integrante da Terra. Então a Terra é como se fosse uma extensão nossa. Entenderam? Então, e como a Terra tem sofrido grande violência por parte dos humanos, tá? Porque os povos originários, pessoal, eles têm uma relação com a natureza muito diferente da nossa. Né? Então, essas mudanças vão acontecer. Quando Jesus nasceu, estava acontecendo um período desse, transformador. Entenderam? Então, o que é que está ocorrendo? Acontece que essa mudança no campo eletromagnético da Terra vai afetar também os nossos corpos. E também a nossa torus, que está girando em torno de nós. O eixo está aqui na cabeça. Tá? Então, esse giro vai alterar mudanças sistemáticas no nosso corpo. Algumas vão ser percebidas, outras nem tanto. Porque vão afetar dimensões interiores. Porque a Terra tem também um corpo físico, tem também um corpo psíquico e tem também um corpo espiritual. A Terra. O nosso plano. Ok? Então, como a Terra foi tirada de uma região, tá? Ela não era daqui. A Terra girava ou estava próximo de uma estrela chamada Uranus. Algo aconteceu que empurrou a Terra para cá, para junto desse Sol, para ela ficar presa entre Saturno, Lua e Sol. Então, a Matrix é essa coisa aí. É por isso que quando você entra lá numa loja maçônica, você vai ver de um lado a Lua, de outro lado o Sol. E no meio o olho que tudo vê. Qual é o olho que tudo vê? Saturno. Tá entendendo? Tá ali explicado direitinho.
Tá? Está ali explicado. Não tem nada a ver com Santíssima Trindade, não tem nada a ver com pleroma. Eles estão ali dizendo na cara, esfregando na cara do abestado, que Saturno, Sol e Lua são os grandes deuses controladores da Terra. Tá? Ísis, Ra e El. Tá? Então, para você sair de uma Matrix, você precisa ter cuidado, né? Você precisa fazer as mudanças. Então, quando o Mering diz aqui assim, o espírito assume o controle do homem, assim transformado, pode viver em várias dimensões ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Por que Jesus sumia, desaparecia, ia para um lugar, ia para o outro, ia não sei o quê? Né? Ele é um rei nestes mundos. Ele se tornou o rei de toda esta criação. Pode transportar-se de um lugar para outro e pode estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Tal é o poder do espírito. É aqui que entra a nossa revisão do principal livro gnóstico de Mering. Tá? Agora vamos dar uma olhada no que a gnose primordial nos diz. Diz-nos sobre esse processo de liberação do espírito. Para iniciar o processo, o homem deve escolher um de si, ou o mais forte, o mais parecido com seu espírito. Os outros eus não podem, não importam, apenas aquele que importa, o eu do espírito. Então você tem 3 corpos. Né? Então você tem 3 corpos. Certo? Vou apagar tudo aqui. Então, você tem 3 corpos, querido. Tá? Você já deve ter visto isso aqui, né? Na série da Netflix aparece os 3 corpos. Veja, vou explicar algo aqui, um segredo para vocês, tá? Isso aqui é o teu corpo, o teu eu corporal. Isso aqui é o a tua alma. E esse aqui é o teu espírito. Você está me entendendo? Você vai ter que escolher entre o eu corporal, o eu almático ou o eu espiritual. Qual é o mais forte dentre eles? Ah, Robson, é esse aqui, exatamente. Só que o Demiurgo, o que ele fez? Ele criou a gente numa espécie de confusão. Então, uma coisa é confusão. Outra coisa é fusão. Ok? Na série da Netflix, eles mostram, na verdade, 3 sóis, né, girando em torno de si, como se eles estivessem em desordem. Ok? Tem muita gente explicando isso aí. Tá? Numa parte lá da série, aí, tá? Aí eu vou dizer para vocês
que quando o Demiurgo criou o ser humano, ele criou o ser humano numa desordem, num desequilíbrio, exatamente para que o ser humano não conseguisse fazer esse processo de mudança. Então, os corpos, os 3 corpos, tá? Os 3 corpos nunca estão alinhados. Você está me entendendo? Por quê? Porque esse corpo aqui, que é o corpo espiritual, ele precisa ter a primazia. Ele precisa ser o líder. Ele precisa ser a cabeça. Ok? Porque o corpo almático e o corpo físico, ou o corpo biológico, que é melhor, esses dois aqui, eles são extremamente rebeldes. E eles não querem esse alinhamento. Ok? Então, tem pessoas que estão vivendo extremamente ligadas à alma, que são pessoas altamente almáticas. E o que é ser almática, Robson? É ser muito sentimental, emocional, sabe? Aquela coisa, tudo é. Tá? E tem outras que são muito materiais, ou são muito materiais, porque estão mais ligados aos instintos do corpo, né? Se massificaram muito, tá? Então os 3 corpos nunca estão alinhados. Sempre tem distúrbio para cá, distúrbio nesse aqui, esse aqui vai para um canto. É por isso, pessoal, que a série, quando mostra aquilo ali, que parece o relógio do criador, do canal lá do relógio do criador, e já tem gente dizendo que é exatamente a primeira terra, a segunda terra, a terceira terra, né? Cada um com a sua teoria, eu respeito. Eu digo para vocês o seguinte: a mudança não vem de lá para cá, não. A mudança vai daqui para lá. Por que é que os arcontes e esses seres estão preocupados se a gente desperta ou não? Porque eles não querem que isso aconteça. Tá? Não querem, não. Porque a nossa mudança é a mudança. Se acontecer cada mudança que ocorre no mundo dentro de uma pessoa afeta a Terra. Meu querido, a responsabilidade é grande, né? Então ele diz aqui assim: os outros eus não importam, apenas aquele que importa é o eu do espírito. Existem muitos eus em cada homem, mas apenas corresponde ao espírito, tá? O resto são eus da alma, tá? Estes últimos encorajam o homem a amar a Deus, amar o próximo, dar a outra face, partilhar tudo com os outros, cooperar na obra de Deus, etc. É o maior oponente do Criador e de sua criação, o espírito, o eu espiritual, tá? Certo? É o maior oponente do Criador e dessa criação. É essencial distinguir entre o eu, que corresponde ao espírito e ao Deus incognoscível, por um lado, e os outros eus, as verdadeiras legiões de demônios, que ele está usando o termo aqui, por outro. Porque aquele cara que foi lá
e ao encontro de Jesus, que saiu de lá do cemitério das tumbas e foi lá com Jesus, ele disse assim mesmo: quem és tu, Jesus de Nazaré? Vieste nos perturbar antes do tempo. Permita que a gente saia daqui e vá para outro canto. Qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Porque eles têm identidade. Os arcontes têm identidade. Então eles disseram: nós somos o legião, porque nós somos muitos. Mas o que é que de fato estava naquele homem? Um monte de demônios? Não. Aquele homem vivia uma intensa confusão interior, porque lá estava um bocado de eus brigando para assumir o controle da vida dele. Né? É essencial distinguir entre o eu que corresponde ao Espírito do Deus incognoscível, por um lado, e os outros eus que são verdadeiras legiões de demônios. São Tomás de Aquino dizia: distinguir para unir. Um gnóstico diria: distinguir para desligar. Quando eu distingo o que é o Espírito, por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que você tem que distinguir entre o Espírito, a alma e o corpo. Porque se você não fizer essa distinção, você está perdido. Muitas vezes você vai pensar que é o teu Espírito que está falando, e na verdade é a tua alma, que a tua alma, ela sufoca o teu espírito, principalmente em pessoas não despertas. Tá? Distinguir para melhorar, para melhor discriminar, para melhor colocar tudo no seu devido lugar, para alinhar as coisas, aceitar o bem e rejeitar o mal. Aceite aquilo que nos desperta e nos liberta, e rejeite aquilo que nos acorrenta e aprisiona. Distinguir para desconectar e separar os dois lados irreconciliáveis envolvidos em uma luta dentro do homem. Então tá lutando dentro de você? Tá tendo luta? O apóstolo Paulo dizia: quando penso fazer o bem que eu quero ou o mal que eu não quero, o que eu faço, então existe uma briga dentro de mim. Mas qual é essa briga? É a briga do eu psíquico, os vários eus da alma, com o teu eu corporal, né? Porque o teu espírito não. O teu espírito, aqueles que vivem segundo o espírito têm a paz, a tranquilidade. Porque o espírito está no controle. Você está alinhado. Entendeu? Você colocou as tuas outras fitas do DNA para funcionar, querido. Porque se o apóstolo Paulo disse: já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Esse cara falou isso à toa. E olha que Paulo não é nem gnóstico, como muitos pensam. Aqui e acolá aparecem algumas coisas meio gnósticas, mas em tese ele não. Né? Mas esse homem disse: eu já não sou eu que vivo, mas é Cristo. Ele não disse que era Jesus que vivia nele. Ele disse: é Cristo que vive em mim, porque Cristo é a centelha divina, é o Éon. Esse que ele estava querendo dizer. Não vivo mais segundo a carne, ele dizia. Vivam segundo o Espírito, porque o penhor da carne é a morte, e o penhor do Espírito é a vida e a paz. Quer dizer, se você coloca o teu Espírito e alinha a tua vida, o alinhamento, é como se você colocasse, né? Toda vez que você tem alinhamento, acontece uma mudança, né? Então, por que as mudanças vão ocorrer na sua vida? Porque você vai alinhar as coisas, mas você vai colocar não a alma acima do espírito, você vai colocar o espírito como a cabeça. Porque a nossa cabeça ocupa a proeminência do nosso corpo. Quem controla essa máquina aqui? Isso aqui, pessoal. Não é. Já pensou se a cabeça não dirigisse mais o corpo, aí
um braço começava a te puxar para cá, outro braço para cá, outro... O que é que acontece com pessoas que perdem o controle sobre o corpo? É porque começaram a haver células rebeldes. Não vou entrar agora, calma. Vai ter vídeo à noite falando sobre esse assunto aí. Vocês vão, né? Por isso que vocês vão gostar desse meu canal aqui. Vocês vão amar esse canal. Um dia vocês vão dizer assim, pô, esse canal aí, cara, tu é doido, cara meio maluco, mas ele dá umas ideias bacanas, entendeu? Então, o espírito do homem representa o Deus incognoscível. Incognoscível. O corpo e a alma do homem representam o demiurgo, o Deus criador, isto é, que devemos distinguir entre o bem e o mal dentro do homem. Já dissemos que o homem tem dois caminhos pela frente e deve escolher um deles, o caminho do espírito ou o caminho da alma. Ampliar-se ou renunciar a ele. Ser reflexo de Deus incognoscível ou do demiurgo. Quem escolhe o caminho da alma se dissolverá no demiurgo. Quando você morrer, não tem outro caminho a não ser você ir parar nas esferas e ficar lá com os arcontes. Vocês estão me entendendo? Então, esse povo vem nos enganando há muito tempo. Eles estão sempre nos ensinando a olhar para fora, para o macrocosmos, e nunca olhar para o microcosmo. Mas o problema é que quem afeta o microcosmo, o macrocosmo somos nós, e não o universo. Todas as vezes que os homens colocam o espírito em alinhamento e colocam o espírito para ser a parte mais forte, para dirigir a vida, acontece algo no planeta. É um pedaço da Matrix que é quebrado, o simulador que é destruído. Tá? Aí eu fico muito triste quando eu vejo pessoas comentam aí no canal, eu já não sei mais em quem acreditar, e porque não sei o que. Meu querido, você não tem que acreditar em ninguém, nem em mim, nem em ninguém. Eu não sou guru de ninguém aqui. Você tem que acreditar no poder do teu espírito, é em você que você tem que acreditar. Esse negócio de estar confiando em humano, não. Você não. Olha, pelo amor de Deus, não me tome como guru, porque eu não sou. Não, esqueçam isso. Esse é o grave problema do ser humano, é pegar alguém como modelo. Eu vou seguir o pai Zezinho do não sei o quê. Eu vou pegar o Sandy Guru. Eu vou pegar o fulano dos Azores Pereira. Gente, muitas vezes essas pessoas acabam cometendo erros. E aí? Aí desmorona tudo na vida do camarada. Mas eu tinha um pastor tão bom. Mas depois eu descobri que ele foi descoberto na igreja que ele tem uma manja, não sei o que. Droga. É por isso que religião não serve, camarada. Você tem que aprender a olhar para dentro do teu espírito. Tá? O modelo para seguir, meu querido, se existe algum, não sou eu. Talvez o modelo mais próximo de nós para seguir, para a gente seguir, pode alguém dizer que eu quero seguir o modelo de Buda, siga. Eu quero seguir o modelo de Krishna, siga. Mas eu, como gnóstico cristão, o modelo meu é o Cristo, né? Nesta batalha final, o demiurgo será a grande força solvente, também chamada de Kundalini. Então, cuidado com essa história de Kundalini. O demiurgo, porque a Kundalini não é nada mais do que o demiurgo no homem. Por isso que é desenhado duas serpentes na coluna vertebral. É uma energia que está aqui no ponto na região sacro, e que vai subir, vai ampliando, e sobe para a tua cabeça e tu é iluminado. Meu
Deus! Cuidado que a Kundalini não tem nada a ver com espírito, não confunda as coisas. É por isso que esse mingau de angu tem gente que está ficando meio bilé da cabeça. Por quê? Porque mistura a Kundalini com espírito, mistura os 7 chakras com espírito, confunde tudo, vem... Bicho, quer seguir os Vedas, os Upanishads, a doutrina hinduísta, siga. Quer ser budista, vai. Mas não mistura com o gnosticismo cristão. Que não vai dar certo. Daqui a pouco tu tá meio bilolado, aí vai dizer o quê? Aí eu fiquei meio malucão, eu não sei, sabe? O que é o espírito, o que é a Kundalini, Se o guerreiro falhar, não haverá segunda chance nesse Manvatara. Se eu, provavelmente será atingido em 1000 pedaços. O guerreiro morrerá ou enlouquecerá. Existem muitos casos assim, em hospitais psiquiátricos, guerreiros espancados pela força da Kundalini do demiurgo. Na melhor das hipóteses, ele será convertido num adorador permanente do Criador ou num mestre da loja branca. Por outro lado, se o eu do espírito for suficiente forte, será capaz de derrotar o demiurgo Kundalini e libertar o espírito para sempre. O guerreiro perderá a consciência por um curto período de tempo e ressuscitará mais tarde como um espírito. Além disso, o guerreiro será capaz de aproveitar a força da Kundalini e usá-la contra o próprio demiurgo. Também houve casos em que o guerreiro ficou tão imbuído de poder espiritual que o demiurgo Kundalini se recusou a lutar contra ele. E o guerreiro, por vários meios, o fez aparecer e lutar. Nesta batalha final, tão essencial e definitiva, o guerreiro poderá perder tudo durante aquele Manvatara e ganhar tudo por toda a eternidade. Qual guerreiro não ficaria ansioso em se envolver nessa batalha? Se o guerreiro tiver sucesso, se conseguir construir uma ponte para o espírito e libertá-lo da prisão da matéria, alcançando a verdadeira salvação, dois caminhos reaparecem diante dele. Ele derrotou o demiurgo, causou a reviravolta em todo o universo e novamente se encontra na posse dos poderes inerentes do espírito, infinitamente superiores ao do Deus Criador, mas ele irá, mais uma vez, tem que escolher as duas possibilidades. Um desses caminhos de retornado do reino do Deus incognoscível, de onde veio, e nunca mais retornar ao inferno do demiurgo. Neste caso, ele voltará a ser o que era antes de sua prisão na matéria. Entendeu, meu amigo? Isso é questão de entendimento. Aqui não tem segredo. Aqui não tem doutrina secreta. Aqui não tem doutrina escondida. Aqui a gente vai e ensina. E não pensem que eu não vivo a minha luta. Eu também sou um guerreiro. E às vezes a gente perde uma batalha, mas não pode perder uma guerra. Até o próximo vídeo.